Vamos continuar nossa aula sobre eficácia limitada. Já vimos que uma norma de eficácia limitada depende de complementação posterior para alcançar plenamente os efeitos que a Constituição pretende. Mas repara que a classificação não termina aí. José Afonso da Silva divide essas normas em dois grandes grupos. Primeiro, as normas declaratórias de princípios institutivos ou organizativos. Segundo, as normas declaratórias de princípios programáticos. E tem mais uma coisa importante: mesmo antes da regulamentação, essas normas já possuem eficácia mínima. Isso quer dizer que elas já produzem efeitos jurídicos relevantes, mesmo sem estarem totalmente regulamentadas. Agora vamos entender o primeiro grupo, as normas de princípio institutivo ou organizativo. São normas em que a Constituição estabelece as bases de uma determinada instituição, órgão ou estrutura, mas deixa a organização mais completa para uma norma posterior. A lógica aqui é simples: a Constituição cria a base, e a lei completa a estrutura. O material usa como exemplo o artigo 88 da Constituição, que diz que lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Subdivisão das normas institutivas. Institutiva impositiva. A Constituição impõe ao legislador o dever de regulamentar a matéria. A atuação legislativa não é uma simples opção. Artigo 88 da Confira. A Constituição determina que a lei vai disciplinar a matéria. Institutiva facultativa. A Constituição apenas autoriza determinada atuação legislativa. Art. 125, 3 graus. A lei estadual poderá criar justiça militar estadual, observados os requisitos constitucionais. Repara na diferença. Na norma impositiva, o legislador deve atuar. Na norma facultativa, o legislador pode atuar. E isso é importante porque, numa questão de prova, uma única palavra pode mudar completamente a classificação. Agora vamos para o segundo grupo, as normas de princípio programático. As normas programáticas estabelecem objetivos, programas e diretrizes que devem orientar a atuação estatal. Elas não se destinam prioritariamente a estruturar um órgão. Elas apontam resultados que o Estado deve buscar concretizar. Um exemplo que o material traz é o artigo 196 da Constituição, que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser garantida mediante políticas sociais e econômicas. Então guarda essa fórmula: a norma institutiva organiza, a norma programática traça objetivos. Vamos falar agora sobre a Constituição dirigente. A presença de normas programáticas ajuda a entender por que a Constituição de 1988 é classificada como uma Constituição dirigente. Isso acontece porque ela não se limita a estruturar o Estado e distribuir competências. Ela também estabelece programas, objetivos e caminhos de atuação para os poderes públicos, buscando orientar a transformação da realidade social. Ou seja, normas programáticas geram diretrizes para o Estado, e isso é o que caracteriza a Constituição dirigente. Agora chegamos a um ponto muito importante para a prova: a eficácia mínima. Uma norma de eficácia limitada, ainda que não regulamentada, não é uma norma sem valor jurídico. Ela já produz efeitos. E o material destaca dois desses efeitos. O primeiro é o efeito negativo. Isso quer dizer que, mesmo antes da concretização integral, o legislador não pode agir contra o comando constitucional. Características do efeito negativo. Afasta disposições anteriores que sejam incompatíveis com a norma. Impede a produção válida de legislação posterior que contrarie seu conteúdo. Pode servir de parâmetro para controle de constitucionalidade. O segundo é o efeito vinculativo. Além de impedir comportamentos incompatíveis, quadro final, função das normas de eficácia limitada. Institutiva ou organizativa, estrutura instituições, órgãos ou entidades. Institutiva impositiva, impõe a atuação ao legislador. Institutiva facultativa, autoriza a atuação legislativa. Programática, estabelece programas, objetivos e diretrizes. Quadro final, efeitos das normas de eficácia limitada. Efeito negativo, impede normas incompatíveis com a Constituição. Efeito vinculativo, vincula a atuação do poder público à concretização constitucional. Agora, atenção com alguns pontos importantes. Eficácia limitada não significa ausência de eficácia. Uma norma programática é norma jurídica, e não mera recomendação política. Diferença de expressões constitucionais. A lei disporá, ideia de imposição. A lei poderá, ideia de faculdade. Além disso, a necessidade de regulamentação não autoriza o legislador a editar qualquer conteúdo. A legislação integradora precisa respeitar o programa definido pela própria Constituição. Erros clássicos de prova. Enquanto não regulamentada, a norma constitucional de eficácia limitada é desprovida de efeitos jurídicos. Errado, ela possui eficácia mínima, inclusive com efeito negativo e efeito vinculativo. Normas programáticas constituem simples recomendações políticas sem força jurídica. Errado, elas são verdadeiras normas constitucionais. Toda norma institutiva impõe obrigatoriamente ao legislador a edição da regulamentação. Errado, as normas institutivas podem ser impositivas ou facultativas.
A eficácia limitada pode ser institutiva, ou seja, aquela que organiza e estrutura. E dentro da institutiva, ela pode ser impositiva, quando o legislador deve atuar, ou facultativa, quando o legislador pode atuar. A eficácia limitada também pode ser programática, ou seja, aquela que estabelece objetivos e programas estatais. E mesmo sem regulamentação, ela possui eficácia jurídica, produz efeito negativo, e pode produzir efeito vinculativo. Guarda isso, limitada não é sinônimo de sem eficácia. Complemento SEBRASP, certo ou errado? As normas constitucionais programáticas somente adquirem caráter jurídico após sua regulamentação, errado, elas possuem juridicidade desde sua entrada em vigor. Normas constitucionais de eficácia limitada podem funcionar como parâmetro para impedir a edição de legislação incompatível com seus comandos, certo? E para fechar, a regra de revisão, norma institutiva organiza, norma programática direciona, efeito negativo impede o contrário, e efeito vinculativo exige atuação compatível.